Amém. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos, amém? Glória a Deus. Os que não me conhecem, meu nome é Rodolfo. Estou na igreja aqui junto com a minha família tem uns 3 meses. Sou natural de Cascavel, fui para Palotina, retornei para cá, retornamos, há pouco tempo. E para a glória do Senhor estamos aqui servindo o reino. E fui convidado essa noite para trazer uma palavra e com muita satisfação que eu digo que desde os 5 anos eu estou na casa do Senhor, vivendo muitas coisas, boas, ruins. E hoje o que eu mais posso dizer para você é que durante todo esse tempo que eu tive de aprendizado é que eu já fui um leproso. Como assim, Rodolfo? Você está desde os seus 5 anos na casa do Senhor? Sim. E eu já fui um leproso. E hoje, quando nós vamos falar sobre esse tema que trouxeram, o primeiro dia de quinta-feira foi falado sobre a questão de renúncia com o pastor Barroso. O pastor Brito trouxe a questão de fé. E me passaram a palavra sobre dedicação. E o tema hoje que eu gostaria de falar com você é: as nossas lepras impedem a nossa dedicação a Deus. E colocar ali o texto base, por favor, é Mateus 10, capítulo 8. Se puder abrir a sua Bíblia aí, por favor, Mateus 10, capítulo 8. Primeiro livro do Novo Testamento. E espero que Deus esteja com vocês falando essa noite. E muitos vão se entender a minha condição de falar isso. E muitos estão muitas vezes anos e anos aqui e se sentem assim, como um leproso. Ou outros nem percebem que são. E diz ali assim: curai. Põe na outra tradução, por favor. Na ARC ou na ARA. Eu não sou muito da moderna, eu sou meio moda antiga ainda. Tem umas traduções que a gente lê que parece que Jesus fala, e aí, mano, tal, essa não é muito comigo, não. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Vamos ler de novo? Curai os, limpai os. Amém. A primeira coisa que Deus falou comigo quando trouxe essa noite: Deus, o que o Senhor quer que fale sobre dedicação? E Deus falou assim: você vai falar sobre você, porque você não teve tanto tempo dentro da igreja. O que demorou para você entender por que você não se dedicou tanto a Deus como você deveria? E Deus faz certas coisas, pastor Brito, que faz mais ou menos 1 ano que há 2 palavras que estão no meu coração. Uma delas é Lucas 15, quem sabe outra hora eu prego sobre isso. E a outra é sobre essa doença. E quando o Senhor falou em Naamã e pregar sobre isso, eu lembrei sobre isso, o quanto eu tenho lido sobre lepra. E muita gente vai se falar sobre Naamã, mas hoje eu quero falar um pouco mais qual era o problema de Naamã, que era a sua lepra. E quando a gente para ver a lepra, Jesus faz uma diferença muito grande. Ele fala: curai os enfermos, ou seja, aqueles que são cegos, aqueles que não andam, aqueles que são coxos, aqueles que não têm braço, aqueles que necessitam de algo na sua físico, e até mesmo os endemoniados. Ele fala: curai os enfermos. Ele fala de uma cura, mas quando Jesus trata de uma lepra, e a gente vê isso na Bíblia, ele não fala em curar, ele fala em limpar. Porque a lepra, ela não é simplesmente uma doença física que você tem na sua alma e que a gente vê, que você tem na sua pele, que a gente vê. É algo também que toca a nossa alma. A maior prova é que quando a gente vê, quando Jesus chega na frente do centurião, e centurião fala para ele assim: Senhor, eu estou com o meu servo na minha casa, ele está de cama, e eu preciso que ele seja curado. E Jesus pega e fala assim: eu irei curá-lo. E ele fala assim: não precisa ir, apenas dê a palavra. E fala a Bíblia que o homem foi curado. Outro exemplo que nós vemos também está em Mateus 17, de um jovem lunático que chega junto com o seu pai. E ele fala assim: Senhor, eu não aguento mais o meu filho. Ele, além de ser louco, possesso pelos demônios, ele não mais nos respeita, a gente não tem mais poder sobre ele. E Jesus chega e manda aqueles demônios embora e fala assim:
o menino está curado. Há outro exemplo também que a gente vê quando Jesus está para ser preso, e os sacerdotes chegam próximo dele com Malco. Pedro pega a sua espada e passa sobre a orelha de Malco, cai a orelha, Jesus pega a sua orelha, e a palavra diz que Jesus pegou a sua orelha, colocou na cabeça de Malco, e o homem ficou, diga comigo, curado. Reparem então, quando se trata de algo físico, Jesus fala em cura. Porém, quando nós começamos a ver os leprosos, nos fala lá em Lucas 17, sobre os 10 leprosos, que quando Jesus fala que a fé deles os deixariam purificados. E Marcos, capítulo 1, versículo 40, também fala sobre um homem que chega e se prostra aos pés de Jesus. E aquele homem chega perante dele e fala assim: Senhor, que se tu quiseres, eu poderei ser purificado. E diz assim, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, pode me fazer limpo. Então nós vemos essa diferença. A lepra, ela não é apenas algo físico, ela é algo que está na mente, ela é algo que está nas emoções. E há 3 pessoas que eu admiro muito no Antigo Testamento. Não liguem não para a água, que eu sou o cara que bebe os 3 litros por dia. E quando nós vemos os maiores exemplos de que a lepra não é simplesmente algo físico, ela está ligada à nossa alma, aos nossos pecados. Se você olhar para Números 12, há a figura de Miriam, uma pessoa que atravessou o Mar Vermelho juntamente com o seu irmão Moisés, que viu grandes milagres acontecendo ali no meio do povo, que viu maná brotar do céu, que viu grandiosas coisas que Deus estava fazendo através de um líder chamado Moisés. Em determinado momento da sua vida, Miriam cria uma rebeldia em seu coração. E quando a rebeldia entra em seu coração, a Bíblia é muito clara e fala que Deus a castigou com o quê? Com a lepra. Outro exemplo que nós temos também em 2 Crônicas 26, o rei Uzias. A partir do momento que ele decide querer fazer o sacrifício do jeito que ele queria fazer, com as mãos dele, e a palavra que se usa ali é subversão, ou seja, é fazer algo diferente do que foi ordenado, ele é acometido com uma lepra. E nós temos aqui o nosso homem central desses 7 dias, que é Naamã. Você não precisa ser nenhum grande teólogo. Se simplesmente a gente olhar a lepra de Naamã, o que se tratava? O que era emergente na vida dele? O orgulho dele. A lepra de Naamã estava se condicionada ao seu orgulho. E é algo muito impressionante que eu comecei a perguntar: tá, mas Deus, e como que é hoje essa lepra em nossas vidas? Porque a lepra hoje ela tem cura. A lepra hoje ela é tão fácil de ser diagnosticada. Se uma pessoa ela participar de uma campanha, ela tomar coquetel de determinados remédios, dentro de 6 meses a 1 ano ela está curada. Aí foi quando Deus começou a tocar no meu coração e falar assim: Rodolfo, veja quais são os sintomas da lepra. Porque da mesma forma que a medicina avançou para que tivesse uma cura física, o meu povo ainda se permanece dentro dos sintomas e não conseguem ver que estão sendo aprisionados por lepra. E naquele momento eu pude ver, quando eu comecei a entender isso na minha vida, o quanto eu estava aprisionado dentro da minha lepra. E eu sei que muitas vezes estão, e muitas vezes a gente não tem a capacidade de reconhecer isso. E o primeiro sintoma que eu pude pesquisar e ver que a lepra tem, ela é causada por uma bactéria. E essa bactéria muitas vezes demoram-se anos e anos e anos. A medicina fala que às vezes a pessoa pode ficar a vida inteira com aquela bactéria entubada, que ela não vai ter nem mesmo um tumor, algo para fora. Mas a lepra está lá ali dentro. E Deus pôde trazer ao meu coração, esses sintomas são os sintomas problemáticos que nós temos tido em relacionamentos. Há pessoas que, em dificuldades com relacionamento com o pai, em relacionamento com a mãe,
em traumas diversos da sua infância, não conseguem ver a Deus como Ele realmente é, o nosso Pai. E aquela bactéria vai se alastrando durante anos e anos e anos, e muitas vezes você não consegue olhar o quanto mal aquilo está fazendo para você. Outro problema que vão se arrastando durante tempos e tempos e tempos e tempos é o nosso tempo. Deus tem trazido uma palavra ao meu coração nos últimos dias e eu tenho valorizado que a moeda mais importante que Ele deu para nós aqui nessa terra se chama o nosso tempo. Você pode estar aqui essa noite pensando que você vai conquistar grandes anseios, que a sua profissão vai prosperar, que a sua empresa vai para frente, que a sua família vai ir bem, que não sei o que, tá, mas põe uma coisa na sua mente: você não vai conseguir segurar o tempo. E algo que Deus trouxe para mim: o que eu tenho feito com o meu tempo? Durante muito tempo da minha vida eu fui arrastando e vivendo do modo automático, e por isso que eu digo que eu era leproso. Quantas vezes eu vinha na igreja, não aqui, mas nas igrejas que eu congregava, subia no altar, pegava o meu violão, tocava, cantava e ia embora, fazia o que tinha que fazer, muitas vezes participando da escola bíblica, mas aquilo no modo automático, e sem entender realmente o propósito que Deus tinha para a minha vida, e aquela lepra tomando o meu coração, e vivendo uma vida de aparência, muitas vezes como se tudo estivesse bem, mas dentro de mim eu sabia que não estava. E há pessoas que estão aqui nessa noite que Deus tem falado isso. E deixe o Espírito Santo de Deus tocar a sua vida agora. Se você se está se sentindo nessa noite assim, creia que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E Ele vai remover isso do seu coração. Como Ele removeu isso da minha vida. E hoje eu posso entender o quão precioso é o tempo que Ele me deu para estar aqui trabalhando na obra, para estar aqui junto com a minha família. Outra questão também que nós não podemos ver, que é aquilo que o crente não gosta de falar, pastor Brito? Sobre o dinheiro. E durante muitos anos, nós vamos vivendo de qualquer jeito. Gente, qual é a dificuldade que nós, enquanto cristãos, temos de sentar enquanto casais e nos planejarmos financeiramente, de entendermos que lá em casa eu e a Vânia não existe o meu dinheiro, não existe o dinheiro dela, nós somos um só corpo, uma só carne, e não vamos para frente. Jesus fala sobre o arado, que lá um burro e o cavalo, se eles tiverem forças diferentes, eles não vão conseguir trabalhar, porque um vai puxar mais forte, outro mais fraco. E essa lepra, essa bactéria que muitas vezes no decorrer dos anos, pouco a pouco essa doença está saindo, e você não tem conseguido prosperar financeiramente, hoje Deus diz a você: senta, reflita, escreva aonde você tem errado. Você não necessita comprar coisas para satisfazer as lepras do seu coração. Você não necessita sair correndo, comprar uma roupa para satisfazer o desejo, aquela ferida que há na sua alma. Você não precisa sair correndo, trocar de carro para mostrar para as pessoas que você é algo melhor. Você precisa ser próspero para trazer um conforto para a sua família, para trazer conforto para os seus irmãos, para ter o espírito, que a palavra diz ali, de prosperidade, de doar na obra do Senhor, de ajudar missionários. Deus te chamou para ser diferente, para retirar esse mal, essa casta da sua vida. O segundo sintoma que Deus trouxe, que a gente vê na lepra, são os formigamentos e a perda de sensibilidade. E o maior exemplo que nós vemos disso é Jó. Jó sentado, raspava as suas feridas. Eu vou dar um exemplo que só os mais de 40 vai saber. Quando a gente andava de bicicleta e caía no chão, a mãe vinha com o que na mão para passar lá na perna? O metiolate. Vocês estão velhos também, né? E era gostoso sentir aquilo na perna? Rapaz, aquilo ardia, meu Deus do céu. Vamos pegar um pedaço de caco e rapar na pele. Quando você cai de bicicleta, você vai sentir? Agora imagine Jó,
sentado na beira da cidade, da estrada, raspando as suas feridas. Aquilo caía pedaço de carne, aquilo caía pus, caía sangue. Ele não sentia mais nada. E as pessoas não têm sentido mais. E o Espírito Santo de Deus me trazia: a autodestruição do meu povo tem sido através do seu próprio corpo. Você, meu irmão, que tem se destruído com o álcool, você que tem se destruído com o cigarro, com drogas, você que tem se destruído também porque você perde a sensibilidade da violência. Pessoas que necessitam ser violentas, tá? Tá aí os ministérios de casais para poder restaurar os casamentos, né? Para poder ajudar as pessoas, os maridos violentos que batem na mulher, né? O Robson não veio hoje, né? Os que não sabem, eu sou policial militar. Você que bate na sua irmã, se o casal não resolver, eu com o Robson vamos fazer uma visita na sua casa lá. Se o Ministério de Casais não resolve, o camburão da viatura vai resolver, tá? Vai ter que ser levado, vai ter que responder pelos seus atos. Isso é uma falta de sensibilidade no seu coração. E isso precisa ser curado. Outro sintoma que Deus me trouxe, eu percebi que a lepra traz nas pessoas são as atrofias das mãos e as atrofias do pé. E espiritualmente, quando você perde o controle dos seus pés, você não sabe a direção, você não sabe o caminho para onde você vai. Você é levado ao acaso. Quando você perde a atrofia das suas mãos, se você ver nas lepras das pessoas, com mãos de Lázaro, eles chamam. Por isso a gente chama de lazarento, leproso. Você não consegue agir conforme a sua sensibilidade. E eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso para mim? Esses são os viciados. Porque são as pessoas que não têm mais controle de si. Elas não se dominam mais. E quando se fala em viciado, a gente pensa em droga, a gente pensa em cigarro. Irmãos, eu posso falar publicamente porque ele trouxe aqui. Eu não sei se o Clodoaldo está aí hoje. Ele falou nos grupos de homens que ele era viciado em pornografia. E isso é um vício que tem matado a nossa geração e tem destruído casamentos. Você quer ver outro vício que tem acabado com casamentos que a gente atende no dia a dia, que acaba com famílias? Jogos. Essas bets, casamentos sendo perdidos, esposas não têm noção do que o marido tem gastado nisso. E os homens têm perdido o controle da direção, perdido o controle da sua casa. E eu creio que o Espírito de Deus está aqui hoje. Ele vai arrancar isso da sua alma. E você, homem, que não tem sido suficientemente capaz de dominar isso sobre a sua vida, Deus está aqui hoje para te restaurar e tirar deste lodo e fazer a sua vida diferente. E o último motivo não, meus irmãos. O último sintoma que Deus trouxe, que eu comecei a ver sobre a lepra. Você sabe como a lepra é transmitida? Ela é transmitida pelas vias aéreas. E durante muito tempo se acreditava que chegar e tocar numa pessoa você pegava a lepra, e a medicina pôde perceber que é através de um contato íntimo que a lepra é passada. E Deus me trouxe a refletir sobre isso e dizer: em qual mesa nós estamos nos sentando? A Bíblia fala sobre os 10 leprosos. O leproso andava com quem naquela passagem, meu irmão? O leproso andava com? O leproso andava com? Com quem você tem andado? Você está tão próximo e vivendo tanto constantemente com o leproso, que você tem respirado o mesmo ar que ele exala e trazido essa lepra para a sua vida. Ou você tem pessoas que têm trazido um crescimento espiritual para a sua vida que pode agregar algo de valor para você. De maneira tal que quando você se assentar próximo ao leproso, você não seja contaminado por ele, mas você contamine-o com o Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém? Tome isso sobre a sua vida. Para a gente finalizar e entregar no tempo. Eu sou um homem de palavra, militar é assim. Eu gostaria que
colocasse no telão, por favor, Levíticos 13, versículo 45, meu irmão. Um leproso, ele tinha um tratamento diferenciado. Um leproso, ele não vivia no meio de uma sociedade. Um leproso, ele era privado dos seus pais, dos seus irmãos. Naamã vivia naquela condição que nós vemos, porque Naamã não era um hebreu. Ele era um sírio-fenício, o maior império da época, que dominava e assolava os hebreus. E a condição dele de lepra era diferenciada. Ele achava normal andar no meio das pessoas. Ele leva a oferta. E muito provavelmente o profeta não aceita a oferta dele, porque ele estava com lepra. E a oferta de um leproso só era levada após a sua cura diretamente para um sacerdote, e não para um profeta. O profeta ali, Eliseu, ele é muito cuidadoso com isso. Porém, dentro do povo hebreu, um leproso, ele era tratado com muito vexame. E a Bíblia diz assim, também as vestes do leproso, em quem está a praga, será rasgada. E a sua cabeça será descoberta, ou seja, tem que andar com o cabelo totalmente feio. E cobrirá o lábio superior, e clamará, imundo, imundo. E se você hoje se encontra nessa condição, que diz ali, roupas rasgadas. Quando a Bíblia fala em roupas rasgadas, ela fala em sinal de tristeza, de angústia. Se as suas roupas nessa noite estão rasgadas, meu irmão. Se você tem sentido o seu coração angustiado, se a lepra tem dominado o seu coração de maneira tal, que você não consegue sorrir, ou se você apenas sorri para fazer de conta, se você está vivendo a sua vida automática, que todo espírito de angústia, de depressão, que todo espírito, meu Deus e meu Pai, de ansiedade, de doenças malignas, de alma, que estão aqui assolando nessa noite, possam sair deste local, em nome de Jesus. Ali fala em deixar arrumar os seus cabelos. Um judeu, um hebreu, ele preza muito, muito pela limpeza do seu corpo. E quando ele finalizava essa limpeza, ele derramava um óleo sobre os seus cabelos. E aquilo ficava adornado e cheiroso. E a partir do momento que uma pessoa tinha lepra, ela deveria sair à rua com aqueles cabelos espalhafatados. Aquilo fazia com que ela perdesse a sua autoestima, que ela não conseguisse ver valor em si mesma. E há pessoas aqui nessa noite que muitas vezes, além da angústia, não conseguem ver um valor em si, que tem se sentido insignificante, que tem se sentido má, que tem se sentido muitas vezes nem mesmo merecedoras de ter um Pai chamado Deus, que tem se sentido muitas vezes imerecedoras da graça. E Deus quer quebrar isso na sua vida essa noite. Ele está chamando você. Ele está falando, filho, vem até a mim. Eu derramarei do meu óleo sobre a sua vida. Eu derramarei desse meu espírito. E você melhorará a sua autoestima. Você melhorará a sua vida. Você estará diferente. Ele trará alegria para você nessa noite. Há pessoas também como esse leproso que gritavam e cobriam o seu rosto da boca para baixo, que se sentem silenciadas, que se sentem tão amarguradas e tão presas no seu problema que não tem coragem de chegar e falar, pastor, eu preciso de ajuda, irmão, eu preciso de uma oração. Há pessoas que estão sufocadas há anos, desde a sua infância, querendo trazer algo para fora e falando, mas a sua boca está ali tampada. Hoje Deus está enviando o seu Espírito para arrancar essa mordaça, retirar isso da sua boca que tem impedido você de falar. E a palavra diz que a única coisa que essa pessoa dizia, esse leproso, era, eu sou impuro. Agora imagine você, uma pessoa passando por aquela rua com suas vestes rasgadas, com aquele cabelo feio, com a boca coberta e gritando, eu sou impuro, eu sou impuro. Ou seja, são quem essas pessoas? Você que está aqui essa noite e não consegue trazer uma palavra de bênção para a sua vida, você que não consegue ver a solução do seu problema, você que tem entregue o seu casamento falando assim, não tem mais solução. Eu digo para você nessa noite,
O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos está aqui nessa noite. E Ele quer restaurar a ti. E quando eu falo que eu era um leproso, é porque eu me encontrava nessa condição de apenas falar coisas que não eram boas para mim e de não ver que seria capaz. Poucos conhecem a minha vida de forma tão detalhada ainda, mas conforme as oportunidades vão saber pouco mais sobre mim. Mas se hoje eu estou aqui com a minha esposa, é por um milagre, meus irmãos. Chegamos a um ponto de um casamento que nós ficamos separados 5 meses, cada um em um canto dormindo numa casa, em que eu não queria mais saber de olhar para essa mulher, ela não queria olhar para mim, e se a gente se olhasse, saia raio. E se ficasse perto, um batia no outro. Crente, 2 crentes, filho de uma pastora e a outra, além de ser pastor, superintendente de uma região. Mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Eu brinco, irmão Dala, eu não fiz 7 mergulhos, eu fiz 43 mergulhos com o pastor Wilson lá em Terra Roxa. Todos os dias, 6 da manhã, fazendo uma vida de propósito. E foi ali que Deus me deu uma lambada. Eu, crente, TQ, formado em teologia, a minha faculdade em letras, achando que era o cara que entendia. E Deus me levou para ler um livro tão simples como aquele, Principiante da Fé, e pôde me fazer ver que eu não sabia de nada, que eu estava preso em mim as minhas lepras. Quero pedir para você abaixar a sua cabeça agora. E começar a pensar em você e na sua lepra. Não tenha medo do silêncio um pouco. Sabe o que significa o silêncio? Eu posso ficar 1 hora do lado da minha esposa andando no carro, sem falar uma palavra, porque o silêncio não me incomoda. Mas parece que se eu pego uma carona com um desconhecido, eu preciso falar com ele, porque o silêncio parece que atrapalha. Sabe por que isso? O silêncio indica muitas vezes a intimidade. Devido à intimidade que eu tenho com a minha esposa, eu não tenho medo do silêncio. E o Espírito Santo está aqui, em intimidade com você. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele, igreja. Se você sente que a lepra está dominando o seu coração, coloque a mão sobre o seu coração agora. Coisas que estão aí dentro e precisam ser mudadas, e comece a falar: meu Deus, tira essa lepra de mim, meu Deus. Tira essa dificuldade que eu tenho em me relacionar com as pessoas. Tira de mim, meu Deus e meu Pai, essa procrastinação, meu Deus, que eu estou empurrando para frente de resolver esse problema. Meu Deus, tira de mim essa mazela. Eu fui violentado, meu Deus, eu sofri problemas na minha infância e eu estou fugindo disso. Eu não quero falar sobre isso, eu não quero parar para conversar com o pastor sobre isso. Meu Deus, eu estou tendo problemas no meu casamento e eu estou com dificuldade para chegar no irmão e pedir uma oração. Meu Deus, eu estou com dificuldade para perdoar as pessoas que estão à minha volta. Tira essa lepra do meu coração. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, eu te peço, venha estar sobre a noite, essa noite, sobre a sua noiva, meu Deus, e retirar de si essa lepra, todo esse pesar, todo esse cansaço, toda essa dificuldade que essa pessoa está sofrendo agora. E o Senhor venha mostrar a ela, meu Deus e meu Pai, aquilo que ela precisa ainda se libertar, para que ela possa ser purificada, e como diz a sua palavra, chegar perante o seu altar, e se oferecer como um sacrifício, meu Deus e meu Pai, se agradecendo pela lepra dela, Pai. Entras nessa vida agora, eu te peço. E quero orar para você também, que assim como eu, muitas vezes, algumas vezes esteve longe do caminho do Senhor, e Deus te trouxe nessa casa aqui essa noite, para que você conhecesse o Rei dos Reis, para que você se achegasse a Ele. Você que está aí sentado nessa mesa, sentado aqui nesse banco, nessa cadeira, e está longe do caminho dEle, ou você até mesmo que está aqui, suplicando, falando: eu preciso conhecer melhor esse Jesus. Eu te convido nessa noite, aonde você está no seu lugar, fixe em pé agora. Você que está afastado dEle, e gostaria de retornar a Ele essa noite,
Ele está te chamando. Venha, meu filho, venha para mim, com as suas lepras do jeito que você está. O Espírito do Senhor está te chamando. Deus está aqui, levante a sua mão, meu irmão. Ele chama você para aceitá-lo como seu Salvador. Não tenha vergonha, não tenha medo. Reconcilie-se com Ele. Aproxime-se do Senhor, Ele se aproximará a você. Deixe Deus trabalhar em seu coração. Entregue o seu caminho a Ele. Aleluia. Há alguém nessa noite que gostaria de se reencontrar com Jesus? Levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando. Ele está te dando uma oportunidade. E Ele sabe o quanto você precisa disso. Glórias e glórias a Ti, Pai.